Muito boa noite a todos. Que o Divino Mestre possa nos auxiliar, não só nas nossas reflexões, mas fundamentalmente no aproveitamento de cada ato inspiratório dos espíritos superiores, dos mentores da casa, no entendimento e na prática daquilo que vamos estudar na noite de hoje, nós encarnados e os desencarnados que aqui estão nessa noite. A doutrina espírita fundamentalmente defende o cristianismo, defende Jesus como o espírito mais desenvolvido que encarnou na Terra, é o governador do orbe, defende que ele é o nosso modelo, tal qual a resposta dos Espíritos a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, qual o principal modelo que Deus enviou à Terra para os homens seguir. A resposta é uma palavra só: Jesus. A doutrina espírita defende esse princípio. Defende também a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, defende a pluralidade dos mundos habitados, defende o intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. E defendendo esse intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual, é natural que a doutrina espírita seja defensora da mediunidade. A mediunidade não é um atributo do espírita e nem é significado de superioridade para quem quer que seja. O médium não é superior a ninguém em absolutamente nada. Ele tem uma ferramenta recebida para exercer uma tarefa. Se ele bem exerce essa tarefa, ele cumpre o seu plano reencarnatório e, naturalmente, ganha alguns degraus do seu processo evolutivo. Se ele cumpre mal essa tarefa, ele aumenta a sua dívida e pode reencarnar em uma situação muito delicada. É castigo de Deus? Não, porque Deus não castiga. Deus é sobretudo, tal qual responde os Espíritos também a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, amor. E não há castigo onde haja amor. Há oportunidade de resgate. Quando a gente vê irmãos em situação muito delicada no corpo material, extremamente delicada, às vezes mexendo só o olho, às vezes nem isso, às vezes com dores profundas que não são curáveis, a gente fala, mas por que Deus permite essa situação? Para resgatar. É a oportunidade do Espírito resgatar todo o passo para trás que ele deu em suas encarnações anteriores ou nesta mesma, para voltar o seu crescimento, retomar o seu crescimento, que é uma ordem natural de nós, as criaturas divinas. Todos nós estamos fadados ao desenvolvimento. Ninguém vai ficar onde está, por mais arraigado que seja o espírito. Ele não vai ficar no ponto em que ele está na encarnação. Ele vai evoluir. Se ele quiser, ele vai evoluir. Se ele não quiser, ele vai evoluir também, porque essa é uma condição natural da criatura. O Criador estabeleceu que fosse assim. Nós não estamos condenados a viver em mundo de provas e expiação, onde as dores são muito maiores do que as alegrias, onde os momentos duros são muito mais repetidos do que os momentos de felicitações. Nós não estamos condenados a esta vida eternamente neste mundo.
Nós estamos fadados à melhoria, a passar de mundos melhores e evoluir com o mundo onde estamos. A Terra agora mesmo está passando por um processo de renovação e há aí já uma previsão daqueles que se propõem a estudar essa questão dentro da doutrina espírita e da ciência, que a Terra em 30 a 40 anos passa de mundo de expiação, os cientistas chamam de mundo de dor, para um mundo de regeneração, onde os momentos alegres são maiores do que os de tristeza, onde a saúde reina sobre a doença, onde haja uma estabilidade muito maior entre as classes sociais. A Terra passa por isso agora e nós vamos desenvolvendo com a Terra. E se não crescermos junto com a Terra nesses 40 anos, o que vai nos acontecer? Nós não vamos encarnar nessa nova Terra. Nós vamos encarnar em outros mundos que passam pelos problemas que a Terra passa atualmente, que é o estágio onde nós estamos. Então nós temos essa obrigação de crescer. Defendendo a interlocução entre o plano material e o plano espiritual, o Espiritismo defende também a interlocução entre os seres menos desenvolvidos ou na rota de desenvolvimento e os seres mais desenvolvidos, extremamente desenvolvidos até chegar à divindade. Falar com Deus é um dom que Ele deu a todos os seus filhos. Se Deus é amor, o amor é aberto. O amor não cria barreiras. Nós não precisamos, então, de nenhum interlocutor para conversarmos, nem com Deus. Mas a gente pode conversar com seus emissários também, porque cada um de nós tem o seu anjo da guarda. Se a gente utiliza bem ou mal o anjo da guarda, não é um problema do anjo da guarda. Se a gente dá maior ou menor problema para o anjo da guarda, não é uma questão do anjo da guarda, é nosso. O anjo da guarda está aqui, ao nosso lado. A gente utiliza bem a sua proteção mediante as nossas atitudes, fundamentalmente a vigília do pensamento. A vigilância ao pensamento é uma metodologia de ligação com o anjo da guarda, de tal forma que se você tem bons pensamentos, o seu anjo da guarda vai estar interligado a você o tempo todo. No momento em que você percebe que o seu pensamento está fugindo do seu controle, se disciplina, volta e pensa, por que eu estou pensando nisso? Vou pensar em coisas melhores. E se não dá conta de corrigir, peça a Deus, peça ao bom Espírito, peça ao seu anjo da guarda para te auxiliar. Ele vai te atender. A vigilância do pensamento é fundamental para dias melhores. Ah, mas nada na minha vida dá certo. Mas como dá certo? É o seu pensamento que te coloca no plano espiritual, na carga magnética em que você gravita. Se você gravitar em um plano magnético equilibrado, você terá o equilíbrio e, consequentemente, as coisas vão dar certo para você. Se você está sempre num plano desequilibrado, como as coisas vão dar certo? Se não há equilíbrio no seu pensamento, que tipo de companhia espiritual você está buscando? Aí você fala, o meu anjo da guarda funciona não. Claro, ele não vai funcionar porque você tem que ter uma interlocução com ele. Você precisa estar no nível dele. E não tem como ele rebaixar. Ele é um anjo. Ele tem a obrigação de fazer a sua guarda, desde que você faça o que o Evangelho manda. A sua parte. Só é possível qualquer espírito de luz nos auxiliar se fizermos a nossa parte. Sem fazer não tem como. Não há uma receita para isso.
Não há uma outra metodologia para isso. Ou a gente faz a nossa parte, ou nós vamos viver reclamando da vida. Em todos os sentidos. Nós não temos saída. Nós já temos uma autoeducação a fazer. Para e pensa cada um naquilo que você é e veja o quanto você precisa se educar. Nenhum de nós é fácil. Nenhum de nós é fácil. Se a gente for se autoanalisar, a gente vai falar, poxa, mas eu tenho defeito. Como é difícil conviver comigo. Todos nós vamos chegar a essa conclusão. Até aquele mais bonzinho consigo mesmo falar, eu tenho muitos defeitos. Se ele for fazer a análise correta. E como é essa interlocução nossa, encarnados com os desencarnados? A primeira parte, sempre 24 horas por dia, através do pensamento. Numa ligação mais específica, através da oração. Nós espíritas andamos um tanto quanto relaxados com essa questão da oração. O Evangelho, os seus últimos capítulos, o 25, o 26, o 27 e o 28, todos estão voltados para a prece. Veja bem, 25, 26, 27 e 28. São 4 capítulos do Evangelho voltados para a questão da prece e da vigilância. O 25 é o buscai e acharei. Aquele capítulo que fala que cada um de nós vai encontrar aquilo que busca. Cada um tem exatamente a consequência das suas atitudes. Nada do que acontece conosco é responsabilidade de quem quer que seja. É nossa responsabilidade. Tudo aquilo que nos acontece é colheita. O cuidado deve ser tomado no plantio. Quem está sempre com um palavrão na boca, com uma grosseria como resposta, com justificativa no temperamento difícil, não tem como colher afabilidade, nem consigo mesmo. Então a nossa busca é o caminho para aquilo que nós vamos encontrar. Como vamos buscar coisas melhores também? Aí nós já podemos pular lá para o capítulo 27. Tem alguns espíritas que negam isso. Já vi até alguns palestrantes nessa casa negarem. O que fala o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo? Pede e... Quem está falando? Se é que você não acredita nisso, joga seu Evangelho fora. Porque o que está escrito aqui é isso. Pede e obtereis. Mas não adianta pedir não, porque eu tenho um plano reencarnatório e os espíritos não vão amenizar o meu plano reencarnatório. É fato. Você tem um plano reencarnatório e tem resgate a fazer. Mas necessariamente não é com sofrimento. Cumprir o plano reencarnatório é obrigado. Sofrer é opção. Você pode ser fortalecido pelos bons espíritos, pelo seu anjo da guarda, se você pedir. E como você vai pedir? Primeiro, é possível você pedir, entrar em contato com o seu anjo da guarda. No nosso caso aqui, na nossa casa, com o professor Eurípides Barçanufo e as suas falanges, ele que é o diretor espiritual da casa. Se estivermos com a mente completamente contaminada por coisas mesquinhas, baixas, o rancor, o egoísmo, a maldade,
a maledicência, a fofoca, a agressão. Tem como a gente pedir para um espírito de luz, estando carregado desse tipo de circunstâncias? Não tem. É preciso dar uma aliviada na alma, uma amenizada nas palavras. É fácil? Não é. Eu, de vez em quando, eu ponho a culpa na profissão, sabe? Eu falo, não, com jornalista é muito custoso. Mas eu sei que é só desculpa minha. Eu tenho certeza disso. É difícil para a enfermeira, né, para a professora, né, Marta? Para o agente público, né, Giovanni? Para o empresário, não é, Marta? Para o pesquisador, não é, Sandoval? Para o coringa, né, Dorival? Porque o Dorival, ele tem várias profissões, então eu vou chamá-lo de coringa, né? Para o agrimensor. Então, é difícil realmente. Mas nós temos que vigiar a nossa áurea espiritual. Aí a gente pode pedir. O que o Evangelho fala que vai acontecer quando a gente pedir? A gente vai obter. O apóstolo Daniel é um espírito que a gente vai encontrá-lo em 3 circunstâncias muito especiais. O que tinha o apóstolo Daniel de especial? Daniel é aquele que foi jogado na cova com os leões. O rei sabia que ele não era culpado, mas os anciões reuniram e definiram que ele deveria ser atirado na cova dos leões, porque o Daniel era médium, uma mediunidade fantástica. Esse negócio de mediunidade é muito antes do espiritismo, né? Então os dedos apareceram, escreveram na parede lá, e os sábios foram chamados para fazer a tradução para aquilo para o rei, e não deram conta. Trouxeram Daniel, ele era um servo do rei, e ele falou para o rei que o rei não estava cumprindo a sua função como rei, que ele estava plantando coisas ruins para ele, e aí eles mandaram ele lá para a cova dos leões. E o rei sabia que ele era um homem de bem. No outro dia foi lá. Aqueles leões normalmente ficavam uma semana sem comer, porque o felino é carnívoro, então ele percebe muito mais o seu senso, o seu instinto de conservação, apura o seu faro, e quanto mais fome ele tem, mais ele percebe o cheiro do sangue e da carne. Então aqueles leões ficavam 4, 5 dias sem comer. Então quando punha carne lá, naturalmente eles devoravam. No outro dia o rei levantou, já atordoado, sabia que precisava tomar uma decisão, chegou lá, tá lá o Daniel e os leões lá tranquilos. Os leões calmos e o Daniel calmo também, esperando alguém para tirar de lá. O que eu estou fazendo aqui no meio desses leões? Eu não sou nem gato. Aí o rei, olha, os leões não reagiram, tira o Daniel de lá. O que você fez, Daniel? O que eu sempre faço. Eu orei a Deus. E por que ele tinha sido condenado? Porque ele acreditava em um só Deus, um ser soberano, supremo, causa do princípio de todas as coisas, de acordo com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa do princípio de todas as coisas, que poderia ouvir as nossas orações. Daniel praticava a prece, a oração. Se a coisa não estava boa para Daniel lá no meio dos leões, muitas vezes nós estamos no meio de leões também. Quem nunca teve no meio de leões aqui? Aliás, a gente está mais no meio de leões do que de coelho, de passarinho, mas muito mais. O que a gente tem que fazer? Imita Daniel. Ore. Está ruim? Ora que melhora. Ah, mas na minha casa, mas os meus filhos, os meus netos, o meu marido, a minha esposa, o meu trabalho, meus colegas. Para. Deixa a fome de todos esses leões com Deus e recorra a você.
ao mecanismo da oração. Nós, espíritas, precisamos voltar para essa questão da oração. O capítulo 26 fala sobre a oração que nós fazemos para o outro, através do processo que Daniel tinha, da mediunidade. Que fala, então, o capítulo 26. Qual é a ordem? O capítulo 26, o título dele é uma ordem, não é uma sugestão. Não é pode ser assim, não é uma ordem. Dai de graça o que de graça recebestes. Quantos nós temos visto usando a mediunidade para o enriquecimento e passando por sofrimentos extremos? A mediunidade é para ser utilizada de graça. Esse capítulo, ele tem uma linha de estudos que a gente precisa refletir como espíritas, nas casas espíritas. Ô, aguinha abençoada, Edna. Esse capítulo, ele fala sobre o dom de curar. Mas cura não é problema do espiritismo. Realmente não é a prioridade. Mas existem algumas doenças que o diagnóstico médico não vai encontrar. Essas doenças são responsáveis por 70% dos que estão dentro do centro de espíritas. Eu e a Marta mesmo somos 2. A nossa irmã teve uma paralisia, a nossa irmã mais velha. Nossos pais eram católicos e saíram procurando recursos para a Wanda. Um ex-padre que era espírita, o senhor Reis, indicou um centro em Leopoldo de Bulhões. De lá indicaram esse centro para fazer o tratamento através da mediunidade do senhor José dos Reis, o fundador. A minha irmã foi tratada aqui, recuperada, hoje é casada, 83 anos, Marta, é que ela tem? 79, né? Está com 79 anos, casada, e trouxe para dentro do centro meus pais, que não só vieram, mas ao chegarem dentro do centro, de imediato, receberam uma orientação para o desenvolvimento mediúnico, para trabalhar com a mediunidade. A minha mãe com a psicofonia e o meu pai, além da psicofonia, um médium curador de extrema assistência. E junto com o meu pai, Deus foi tão benevolente comigo que a essa altura eu estava na barriga da minha mãe, vê se pode. Já estava aqui dentro do centro. Antes de eu encarnar, eu vim parar dentro do centro. O que não era fácil, né? Porque se nascesse fora do centro, imagina o que seria. Como seria? Já não é lá essas coisas, se nascesse. E aí trouxe a parte da família que aceitou o espiritismo, que é a maior parte. Vieram pedir, pediram, obtiveram, receberam orientação, e aí a Meire está ali, que era só o quê? O pai dela, naquela altura, era um projeto de jovem que um dia ia se casar. O avô dela entrou dentro desse centro e trouxe ela para cá. A maioria dos que estão aqui agora é uma maioria que veio por causa de algum tipo de problema. Algum tipo de problema que o centro espírita precisa refletir sobre isso. Nós temos que assistir os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados que nos procuram. Esses milagres, essas coisas, não é para o espiritismo realizar. Mas nós temos a tarefa da nossa oração.
Qualquer um pode fazer uma oração por quem sofre. Estou olhando o relógio ali porque eu tenho falado com o Marlos o seguinte: quando você for abrir a reunião, lembre ao orador que ele tem um prazo para falar. Por quê? Porque é preciso que tenha a disciplina com o plano espiritual também, né? Tem uns que estão exagerando muito. Então, nós precisamos voltar para a importância da oração. O capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho, traz um estudo que a gente não dá a importância necessária a ele, que é a coletânea das preces espíritas. Há um conceito muito natural, e eu comecei falando sobre isso. Falar com Deus é muito fácil, você pode falar agora e deve falar agora. Passou uma ambulância ao seu redor, fale com Deus a favor daquele irmão que está ali desesperado, sofrendo dentro daquela ambulância, os parentes desesperados, dando aquela assistência. Você pode falar. Falou com o coração, você falou com Deus. Mas tem irmãos que têm muita dificuldade para expressar em determinadas circunstâncias. Então, tem uma coletânea de preces espíritas em diversas situações para serem feitas. Às vezes você é pego em uma situação tão delicada, você se abala, tem uma prece dentro do Evangelho para você fazer. Ela vale muito, senão ela não estaria aqui. Nós precisamos voltar para as questões evangélicas. O Espiritismo é filosofia, o Espiritismo é ciência, mas o Espiritismo é religião também. É religação entre o plano material e o plano espiritual. E isso só é possível ser feito através da oração. Não tem outra forma de fazer. Nós precisamos pedir alguém para rezar para a gente? Às vezes sim, a gente está tão perturbado que não dá conta. Quantos irmãos chegam aqui muito perturbados e não dão conta? Mas nós podemos fazer essa oração se a gente tiver condição. Ah, mas eu não estou dando conta nem de rezar. Abre o Evangelho lá no último capítulo e você vai lá, folheando, você vai encontrar lá a prece necessária para você. E tem um conceito aqui. Agora é a hora, não tem jeito. Não tem que ceder, né, Dorival? Não tem como. Tem um conceito aqui, no preâmbulo do capítulo 28, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto parágrafo do preâmbulo do capítulo 28, logo na abertura dele, antes das preces. Olha quanto é profundo e o quanto nós precisamos entender isso aqui. Não é só debater, é entender isso aqui profundamente. O Espiritismo reconhece como boa as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. É muito profundo isso. A linguagem que nós devemos utilizar para realizar a prece é a do coração. O que é a linguagem do coração? É aquela que vem com a pureza necessária e de forma imediata. Lá na pedagogia de Pestalozzi, ele fala que algumas disciplinas devem ser aprendidas de cor. O que é o cor? O coração. É por isso que quem decorou a tabuada, você fala, qual é a raiz quadrada de 144? Ele fala 12. 3 vezes 3, 9. Sai do coração, né? Você já sabe no piloto automático. É puro. É natural que vem do coração. Como nós devemos orar? Com o coração.
qualquer prece, de qualquer culto. Se você gosta daquelas palavras ditas na Ave Maria, tem algum problema você fazer a oração da Ave Maria? Não, desde que seja feita com o coração. É aí que está o detalhe. Não é a origem da prece que tem importância. Bom, e aí segue essa reflexão que eu julgo muito importante. O Espiritismo não impõe nenhuma das orações e nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, porque a faz de um modo antes que de outro. Não há diferença entre um modo e outro. Todo aquele que lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, é de ser inteligível, ou seja, ser compreendida, a fim de que possa falar ao nosso espírito, aos espíritos que estão nos ouvindo, encarnados e desencarnados. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Lembra quando os irmãos católicos rezavam as missas em latim? Eu fico imaginando os padres jesuítas chegaram no Brasil e foram rezar missa em latim para os índios. Deve ter sido uma coisa linda. Os índios ali, tudo pelados, ouvindo uma oração em latim, né? Muito provavelmente eles estivessem entendendo e sabendo tudo. Bom, é o Evangelho que está nos dando essa orientação. Então não é por palavras rebuscadas, aliás, a gente deve evitar isso aqui. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem em linguagem estrangeira e que por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara. Qual é a principal qualidade da prece? Ser clara para a gente mesmo e para quem está ouvindo. A principal qualidade da prece é ser clara. E aí, no livro Conduta Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, há uma reflexão acerca das orações. Há várias reflexões. O Valdo, infelizmente, foi um irmão que pegou a mediunidade e resolveu transformar todo o seu conhecimento em um pesquisador científico e afastou do movimento espírita, mas deixou um legado muito grande enquanto esteve dentro do espiritismo. E a gente não pode negar isso. Já desencarnou, era um médico que precisa de muita oração. Quem puder fazer oração pelo médico Valdo Vieira pode fazer, porque o espírito dele precisa de oração. Ele deixou muita coisa na ciência da conscienciologia também importante que precisa ser estudada, mas desviou do caminho negando Jesus Cristo. Mas lá o espírito de André Luiz fala sobre a prece na reunião espírita. A prece na reunião espírita não é uma palestra. A prece na reunião espírita deve ser concisa. Ela deve ter o seu limite. Ela não deve estender. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Ela deve ser concisa, objetiva, com linguagem
clara e saindo do coração. E a prece pelo doente? Também. E a prece por quem acabou de desencarnar? Também. E a prece pelo irmão que está desviando do caminho, que a gente está vendo ele sair aos poucos da casa espírita, das nossas confraternizações, dos nossos encontros, do nosso trabalho. Também. A prece saída do coração, com linguagem clara, de forma concisa, ela é extremamente eficiente. Ah, mas eu não dou conta de fazer uma prece. Os meus pensamentos não se interagem assim, de forma que a prece vai saindo. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem todas as preces que vocês quiserem. Uma irmã, certa vez, aqui no nosso centro, nos procurou para receber um passe. Era uma irmã que estava num processo de perturbação muito grande. Procurou a Marli, a mim e a Marta. E nós então fomos ministrar o passe nela. E o Espírito chegou e ditou um número de prece, eu nem lembro mais. Ditou um número. Aí eu não tenho mediunidade como esses grandes médios, até porque eu sou um médium muito imperfeito. Fiquei perdidão. Quase que eu perguntei para o Espírito, que é isso? Que número é esse? Ele viu que eu estava, claro que ele viu. Eu não tenho diálogo com o Espírito. Tem médiuns que conversam com o Espírito. Eu ouço a orientação e pronto. Se eu perguntar, se evocar, não tem nada disso. Eu fiquei que não pensei. Aí ele falou o número da prece para a irmã no Evangelho. Parou de falar. Aí eu falei para ela, olha, você vai fazer, você tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Tenho. A prece número, falei, eu não me lembro mesmo o número. Essa prece é a sua prece, é para você fazer sempre que necessário. Aí, ela fez, na outra reunião ela veio e falou, mas aquela prece é tudo que eu queria falar para Deus. Como você foi feliz? Eu falei, não foi eu não. A minha capacidade de adivinhar é desse tamanhozinho, ó. Normalmente eu erro. Foi um espírito que está te assistindo. Não é bom que você se afaste da casa espírita. Você vai entrar em um estado de perturbação. Mas sempre que você precisar, faça esta oração. Aquela oração é a oração que você será atendida. Por quê? Porque ela, no estágio em que ela estava com dificuldade de organizar as palavras para fazer a oração. Você se lembra, Marli? Aquela irmã moreninha, Vitória? O número da prece eu também não lembro, não, mas também, se o Espírito quisesse que eu lembrasse, ele tinha soprado aqui, não soprou, porque não é para lembrar disso, a gente não tem nada a ver com isso, né? Mas o fato é que eu trouxe essa reflexão hoje, já há algum tempo eu queria falar sobre isso para vocês, para a gente pensar na necessidade da prece, na eficácia da prece, na forma de fazer a prece, e não esquecer de uma coisa: nós espíritas valorizamos a prece. Que Deus possa nos ajudar, sempre que necessário, a fazermos a prece por nós mesmos, por aqueles que estão necessitados. Muito obrigado a todos.